lembrar, coloca o nomezinho no chat ali, tá? Para a chamada, senão eu vou acabar esquecendo. Depois não dá certo, tá? Então, já coloca o nome agora para não ter problema, questão de esquecer e coisas do tipo. Beleza? Tranquilinho? Então, vamos lá. Pessoal, vou espelhar minha tela aqui e depois no final, nós vamos fazer alguns exercícios. Deixa eu perguntar um negócio. Vou perguntar, não. Vocês respondem fazendo um favor. Vocês estão vendo a minha tela? Sim ou não? Sim, senhor. Ui, tá, beleza então. Então tá bom, beleza. Então fechou. Ah, Renan, você vai revisar de novo? Só vamos lembrar rapidinho, tá? Pessoal, colocar o nome aqui. Quem não colocou, não esquece de colocar o nome aqui. Pessoal, o nome aqui, tá? Então assim, ó, uma coisa importante disso tudo é referente, né, à aula 5 e 6 da frente B, apostila 2 e na página 1, que é a primeira lei de Newton. Vamos lembrar então, de uma maneira simples, direta e objetiva, o que é a primeira lei de Newton. Todo corpo está em repouso, tende a permanecer em repouso. Todo corpo em movimento uniforme tende a permanecer em movimento uniforme. Qual que é o único jeito de alterar essa característica? E essa característica que o corpo possui, o nome dessa característica nós chamamos de inércia. Existe uma outra maneira de alterar a inércia de um corpo sem ser aplicando uma força? Não. Então, se um corpo está parado, qual que é o jeito de fazer um corpo entrar em movimento? Dar um chute, um peteleco, empurrar, enfim, você vai aplicar uma força. O corpo está em movimento uniforme, com a mesma velocidade, do começo ao fim. Não muda nada. Qual que é o jeito de fazer esse corpo ganhar velocidade? Dando um chute, empurrando, aplicando uma força. Então, inércia é a tendência que todos os corpos, todos os objetos têm, de ficar do jeitinho que está. Do jeitinho que está. Eu estou parado, eu quero ficar parado lá, de boa, tranquilo. Qual que é o único jeito de eu levantar, por exemplo, da cadeira? É minhas pernas aplicando uma determinada força. Então, para vencer a inércia, eu preciso aplicar uma determinada força que nós conversamos. Outra coisa importante é o seguinte, né? Que a gente fala dessa característica, né? De estar parado, de estar em movimento uniforme, mas também é importante o seguinte: por inércia, ele também mantém a característica do seu movimento, tá? Da sua trajetória. Então, por exemplo, numa determinada curva igual aqui, né? Essa mala, por que ela vai embora? Porque naquele ponto ela tem uma velocidade tangencial. Então, naquele ponto, ela não quer fazer a curva, ela quer permanecer do mesmo jeitinho que ela tá, que é o quê? Em linha reta. Então, é importante também que isso também cai em prova, cai no vestibular. Ela não altera só a característica do movimento, mas também a trajetória, beleza? Dei o exemplo que provavelmente aconteceu com alguém, ou dentro do ônibus ou no carro, naquele momento que o cara sai com tudo acelerando, você dá aquela ida para trás, pescoço tudo para trás, por quê? Porque você estava em repouso. Por inércia, você quer permanecer em repouso. Se você está dentro do ônibus e não está se segurando em nada, você vai dar um capote ali para trás e leva um escorregão. Tudo bem? Agora, se por acaso você também está de boa, tranquilinho, dentro do carro, e o carro está com uma certa velocidade. Bom, você está dentro do carro, você também vai estar com essa velocidade. O que acontece se o carro parar com tudo, frear com tudo? Você vai para frente. Por quê? Porque você estava em movimento e, por inércia, você quer continuar em movimento. Tudo bem? Falamos os dois tipos de equilíbrio. Falei que um corpo está em equilíbrio, tá? Independente se é o estático ou o equilíbrio dinâmico. Pode atuar força sobre um corpo? Pode. Então o vestibular chega lá para tentar te derrubar. Ele fala assim: um corpo está em equilíbrio. Opa, não atua força nenhum sobre um corpo. Mentira. Pode atuar força como não pode. A única coisa que eu sei é o seguinte: quando um corpo está em equilíbrio, a resultante ou a força resultante sobre ele é igual a zero. Todas as forças se anulam. Pode atuar 1000 forças, mas todas elas vão se anular. Se ele estiver em equilíbrio e parado, o nome que nós chamamos é equilíbrio estático. Está parado, a somatória de todas as forças são iguais a zero, por inércia ele vai ficar do jeitinho que ele está. O corpo está em equilíbrio dinâmico, Renan. Também pode atuar força sobre ele? Pode, mas se eu somar todas elas, tem que ser iguais a zero. Todas elas se cancelam, todas elas se anulam. Mas mesmo assim, ele está em equilíbrio dinâmico. Ele está em movimento retilíneo uniforme. Pessoal, isso aqui que é importante, tá? Que cai muito em prova, no vestibular. Falou que alguma coisa está em movimento, já vem na sua cabeça que ele vai estar com uma certa força atuando. Não. Ele pode também estar em equilíbrio, com a mesma velocidade, movimento retilíneo uniforme, e todas as forças, a soma de todas as forças serem iguais a zero.
Ah, mas ele está em movimento, mas mesmo somando tudo e dando zero? Sim, tá? É uma condição que não tem atrito, não tem resistência, não tem nada. Isso cai no vestibular, tá? Não pode ir pelo senso comum, você vai acabar errando ali. Tá, Renan. Aí você falou para mim que para vencer essa inércia, essa condição de equilíbrio, estático, dinâmico, você tem que aplicar uma força. A partir do momento que você aplica uma força, vai surgir uma aceleração. A gente sempre comenta que quando um corpo aumenta ou diminui a velocidade, ele está sujeito a uma determinada aceleração. Mas quem dá origem, quem dá o peteleco inicial ali para a aceleração é a força. Então, assim, se eu tenho força, eu tenho aceleração. Se eu tenho aceleração, eu tenho força. São best friends ali, amiguinha. Não tem como eu ter uma e não ter a outra. E lembra sempre o seguinte, isso é importantíssimo. Para onde está a força maior, para lá estará a aceleração. Se um corpo está aumentando a velocidade dele para frente, quer dizer que a força maior dele está para frente. Não tem como ele aumentar a velocidade para frente e a força maior está para trás, né? Isso não acontece. Aí entra a segunda lei de Newton. A partir do momento que eu vou vencer essa inércia, ele vai ganhar uma aceleração, que é como ele escreveu essa segunda. Força resultante, a força total, a força que sobra no corpo, é igual à sua massa em quilogramas e a sua aceleração em metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, por exemplo, o mesmo corpo. Quanto maior o valor dessa força aqui, maior vai ser a minha aceleração. Ah, mas eu apliquei uma força bem pequenininha. Então, a aceleração vai ser pequenininha. São coisas ali diretamente proporcionais, tudo bem? A mesma coisa quando eu der o mesmo chute numa bola de boliche e numa bola de plástico. Qual que vai mais longe? A bola de plástico. Por quê? Porque eu apliquei a mesma força, só que uma tem uma massa maior que a outra. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Então tem que ter essa análise também, que muitas vezes cai em prova. Beleza, pessoal? Até aí, primeira e segunda lei, deu para lembrar? Ficou alguma dúvida? Sim, não, talvez? Ah, Renan, não sei opinar. Tá tranquilo? Sim, talvez. Ficou alguma dúvida? Ou não? Tá muito tranquilo. Pessoas, tranquilo? É, tá de boas. Pra Tá de mim. boa. Não sei Então para os outros. tá bom. Beleza, então. Pessoas do chat, tá tranquilo? Tranquilo, então tá bom. Então tá bom, então tá bom. Tem que falar, tá? Se por um acaso, pessoal, ficar dúvida, não pode ter vergonha não, esse negócio. Ah, eu tô com vergonha, não vou falar. Nada a ver. Tem que falar mesmo, tá bom? Bom, eu falei da primeira, da segunda e tem a terceira, que é aquela que você sempre traz decoradinho ali, né? Para toda ação sempre existe uma reação. Tudo que vai, volta, né? O pessoal brinca. Bom, essa é uma outra aula, tá? É a aula 7 da apostila 2 de vocês, da frente B. Fica lá na página 17. Quem quiser abrir a apostila nessa página, é importante. Então, a gente viu uma sequência. Eu brinquei com vocês na última aula, eu falei assim, que não precisava ter 3 leis, que uma é complemento da outra. Ah, o cara tá parado por inércia, que é aquela tendência, ele vai ficar parado. Qual que é o jeito de vencer a inércia? Aplicando uma força. Se eu tenho força, eu tenho uma aceleração, ele vai aumentar a velocidade. Só que eu sei o seguinte, que para toda ação, para tudo que eu faço, existe uma reação. Aí você olha e fala assim, como assim? Pessoal, se eu pegar minha garrafinha agora, tá? Pegar ela aqui na minha mão, eu estou sentindo que a garrafinha está na minha mão. Eu estou aplicando uma força na garrafinha, mas sem querer, a garrafinha está aplicando uma força na minha mão. Ah, como assim? Aí vem aquela doideira. Então quer dizer que a garrafinha está meio te arranhando, né? Não é isso. Mas assim, se eu estou sentindo alguma coisa, né? Se eu estou pegando ela, se eu estou sentindo, é porque ela está aplicando uma força na minha mão. A gente fala que essa terceira lei de Newton, a ação e a reação, é uma força que funciona aos pares, tá? Por exemplo, se chegar e empurrar alguém, tocar em alguém, a pessoa vai sentir essa força que você está aplicando, mas a tua mão também vai sentir. Se ela está sentindo, é por quê? Porque a pessoa, sem querer, ela aplicou uma força em você, tá? Então, assim, a gente vê isso também num ímã, por exemplo, se você coloca 2 ímãs. Então, você tem que pensar sempre o seguinte, que a força, a terceira lei de Newton, essa ação, essa reação, é uma força que sempre funciona aos pares. Então, assim, para toda força que eu faço em alguma coisa, essa alguma coisa faz uma força em mim. Então, se eu peguei uma garrafinha, sem querer a garrafinha vai aplicar uma força em mim. Se eu cheguei e dar um tapa, dar um soco numa parede, minha mão vai doer. Minha mão vai doer não é porque a parede vai ficar assim, né? Querendo, né, aplicar uma força, né, um soquinho em mim. Não é isso.
Mas quando você empurrou, quando você deu um tapa na parede, sem querer a parede aplicou uma força em você. Então é a força que sempre funciona aos pares. Então, por exemplo, quando você tem um ímã e você tem um ímã e um pedacinho de ferro, o ímã atrai o ferro. Só que o ferro também atrai o ímã. São o quê? São forças iguais, elas possuem o mesmo valor. Ô, Renan, se possui o mesmo valor, por que quando eu dou um tapa na parede, a minha mão dói demais da conta e a parede fica normal, não afunda, não quebra, não cai, não faz um regaço? Por quê? Porque a mão é de carne e osso, ela, lógico que ela é sensível. A parede não, é um material mais resistente. Mas você pode ter certeza de uma coisa. A ação tem a mesma intensidade da reação, a mesma direção. Se está na horizontal, horizontal. Vertical, vertical. Diagonal, diagonal. Com uma diferença, tá? Os sentidos são diferentes, tudo bem? Se uma está para esquerda, a outra estará para direita. Se você pegar, pensa a parede aqui, ó. Eu chegar e pá, eu dei um soco aqui na parede. Eu apliquei uma força para onde? Para cá. Minha mão está doendo. Por quê? Porque a parede, sem querer, ela aplicou a força na minha mão. Então, ó, eu empurrei a parede para lá e a parede aplicou uma força na minha mão para cá. Então, elas possuem as mesmas direções, horizontal, porém os sentidos são diferentes. E tem um monte de aplicação disso daí, tá? Então, uma coisa que é importante. Tá, Renan, possui a mesma direção, horizontal, vertical, diagonal, a mesma intensidade, o mesmo valor, tá? Então, se ela vale 20 newtons, a ação, a reação também vale 20 newtons. A única coisa que são os sentidos, né? Os sentidos são opostos. Um está para a direita, o outro está para a esquerda. A questão mais abordada em prova desse conteúdo. Coisa que mais cai em vestibular. Joãozinho concluiu o seguinte, que ele descobriu a terceira lei de Newton, a ação e a reação. Ele descobriu que para toda ação sempre existe uma reação. Tá. Então ele vai empurrar um guarda-roupa do lugar, que ele tem que limpar atrás da parede do guarda-roupa. Mas ele percebeu o seguinte, vamos pensar aqui que é o Joãozinho e o guarda-roupa. Ele descobriu que se ele aplicar uma força no guarda-roupa, o guarda-roupa vai aplicar uma força no Joãozinho. Como elas possuem o mesmo valor, por exemplo, vamos pegar aqui a canetinha que fica mais bonitinho para desenhar. Opa! Então aqui, ó. Então você tem o guarda-roupa, olha que bonitinho, aqui, ó, tá? Tem o chão, tem o Joãozinho, e ele vai aplicar. Pessoal, não é brincadeira não, tá? Isso aqui cai muito em prova. Então o que ele vai fazer? Ele quer empurrar o guarda-roupa dele, tá? Com uma certa força F. Nós vamos chamar de força de ação. Então ele chegou, ele vai empurrar o guarda-roupa lá, bonitinho, com uma determinada força de, sei lá, 300 newton. Só que aí ele pensou o seguinte, pela terceira lei, se eu empurrar o guarda-roupa, sem querer, ele vai aplicar uma força em mim. Uma força, ó, nós vamos chamar de força de reação. Ela possui a mesma intensidade, a mesma direção, mas os sentidos são opostos. Ó a flechinha aqui. Então, Joãozinho concluiu que não compensa ele fazer essa força lá no guarda-roupa, porque ele não vai tirar o guarda-roupa do lugar. Aí eu pergunto, Joãozinho está errado, sim ou não? Ô, pessoal, sim ou não? Joãozinho está certo? De novo, ele descobriu a terceira lei de Newton, que para toda ação sempre existe uma reação. Mesmo valor, mesma direção, mas os sentidos são opostos. Ele está errado. Por que ele está errado? E é uma coisa que eu não estou brincando, isso aqui cai no vestibular e a pessoa vai pelo senso comum e fica naquela dúvida, mas por que ele está errado? Eu aprendi lá no primeiro ano, quando você tem vetores, tá? Por exemplo, se essa força aqui vale 20 newtons e essa força vale 20 newtons aqui, eu aprendi que quando estão em sentidos opostos, eu vou subtrair, dá zero. A única coisa importante, pessoal, disso tudo é o seguinte, nunca, jamais, não existe condição, não existe corpo, nada, absolutamente nada em que a ação e a reação vão atuar no mesmo corpo. Não acontece. Mas não existe. Não tem como um corpo possuir a mesma ação e a mesma reação, tá? No momento que eu peguei a minha garrafinha aqui na mão e apliquei uma força, eu senti essa força.
Uma eu estou aplicando na garrafinha, a outra garrafinha estão aplicando em mim. Eu só posso cancelar força, por exemplo, aqui em cima do ímã, forças que estão no ímã, tá? Força, uma do ímã e a outra essa partezinha de ferro, eu não posso. Jamais. Eu não posso cancelar uma força minha e sua. Sempre no mesmo corpo. Então é por isso que o teorema lá que eu brinquei, mas do Joãozinho, está errado. Por que ele está errado? Para toda ação existe reação? Tá certo. Ela possui a mesma direção? Tá certo. Possui o mesmo valor, a mesma intensidade? Tá certo. Os sentidos são opostos? Tá certo. A única coisa errada é que uma força de ação não pode cancelar uma força de reação. Por quê? Porque elas não atuam no mesmo corpo. Sempre em corpos diferentes. E isso é importantíssimo. Isso cai em prova e o pessoal acaba confundindo, tá? Então anotem aí no seu apostila ou no seu caderno o seguinte, que a ação e a reação, ela não atuam no mesmo corpo. Não existe situação em que eu tenha a ação e a reação no mesmo corpo. Tranquilo? Tá, pessoal? É brincadeiras à parte, mas é bem importante. Então, ó, você pode ver que tudo tem o par de ação e reação. Então, assim, ó, se eu estou empurrando o carro para frente, sem querer o carro aplica uma força na minha mão. Para onde? Para trás. O par de ação e reação. Se eu estou empurrando o chão para trás, empurrando para empurrar o carro, o chão empurrando para trás, tudo igual, na superfície ou um pouquinho mais afastado, lembra o seguinte, que massa atrai massa. Ou seja, quando você tem um determinado corpo aqui, ele é meio que puxado, ele é meio que sugado para a superfície da Terra. Por meio de qual força? Da força-peso, tá? Por isso que está errado você chegar lá na farmácia e falar assim, vou me pesar hoje. Por quê? Porque peso é uma força. Como que eu encontro a intensidade, o valor da força-peso? Massa vezes a gravidade. Massa em quilogramas, e o G é a aceleração da gravidade da Terra, tá? Então, assim, dependendo do lugar que eu estou, Terra, Lua, Saturno, Júpiter, no Sol, né? Você vai um dia lá tal. Todas elas têm acelerações da gravidade diferentes, que depende do tamanho do astro, dependente da densidade, que não vem ao caso aqui. Então, por exemplo, uma coisa importante é o seguinte, a massa de alguma coisa, em quilogramas, que é a quantidade de matéria que algum corpo possui, vai mudar de um lugar para o outro? Não, não vai mudar. Se eu tenho 70 quilos, né, aqui na Terra, eu posso ir lá para a Lua, tá? Eu posso ir para Júpiter, eu posso ir para o Sol, que a minha massa continua sendo quanto? 70 quilogramas. Isso não vai mudar. Só que o peso é uma força e ela depende, além da massa, que é a quantidade de matéria, ela depende da gravidade. Cada planeta, cada astro, cada corpo possui a sua gravidade. Então, por exemplo, o meu peso aqui na superfície da Terra é 1. O meu peso lá na superfície da Lua é outro. O meu peso na superfície de Júpiter é outro. Então, se eu quero perder peso, perder força, peso, vai você mudar a gravidade de vocês. Se eu aumentar o peso, eu vou mudar a gravidade maior. Do peso, da massa, da gravidade, da aceleração da gravidade. Que o peso, dependendo para onde eu for, o meu peso é diferente, mas a minha massa sempre vai ter o mesmo valor, que é a quantidade de matéria. E aonde entra essa ação e reação na força-peso? Lembra o seguinte, para toda ação sempre existe uma reação. Olha o que eu vou falar agora. Você vai falar assim, o Renan tá louco, ele tá falando besteira aí. Você tem um corpo, você tem um objeto aqui. Ele está a uma certa distância da superfície da Terra. A Terra está puxando ele para onde? Para o seu centro, tá? Ela puxa para o centro da Terra com uma força-peso. Como que eu encontro ela? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Só que lembra? Para toda ação sempre existe uma reação. Se esse corpo está sendo puxado por meio de uma força para o centro da Terra, a Terra também está sendo puxada por esse corpo. Você está falando que se eu pular de uma certa altura, a Terra me puxa. Sim. Por causa da força-peso. Sim. E você está falando que quando ela me puxa, eu puxo ela? Sim. Você está brincando. Não, estou falando sério. Mas por que então eu sou sugado, né? Vou para o chão e a Terra não salta assim. É a força que a superfície aplica num determinado corpo. Então eu tenho aqui uma superfície, tá? Bonitinha. Vamos pensar o seguinte, quando eu coloquei esse objeto em cima da mesa,
a mesa, sem querer, a superfície sem querer, aplicou uma força para cima. E essa força recebe o nome de força normal. Ela é sempre perpendicular à superfície. Ué, o que quer dizer perpendicular à superfície? Ela sempre forma 90 graus com a superfície. Só que pensa assim, a superfície aplica uma força na caixa para cima. A caixa aplica uma força na superfície para baixo. Uma é a ação da outra. Aí vem aquela coisa. Então quer dizer que a força-peso não é reação da normal e a normal não é reação da peso? Não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas, tá? Elas possuem a mesma intensidade. Qual que é a reação da força normal? É a força que a superfície recebe. Qual que é a reação da força-peso? É aquela que o corpo recebe. Nenhuma é reação da outra. Pelo amor de Deus, vai chegar os outros assim. A Vinícius faz mal. Renan falou que normal é reação da peso, peso é reação normal. Pelo amor de Deus, tem professor que fala isso, tá? Mas, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Uma não é reação da outra. Apesar de elas terem o mesmo valorzinho ali. A força normal fica cima, perpendicular à superfície. E a superfície, ela vai falar, vai por cima, em nenhum momento você está vendo eu afundando, né? Vou cair aqui, vocês vão ver, né? Eu tô o quê? Paradinho. Mas tem força-peso? Tem. A terra tá me puxando para baixo. Tem força normal? Tem. Eu tô sentado numa cadeira, tem apoio, tem superfície. Mas por que você não sobe e não desce? Porque a força normal se cancela com a força-peso. Ah, então quer dizer que uma é reação da outra? Não, né? Mas elas possuem a mesma intensidade. E finalizou. Finalizou. Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim, tranquilo, Sim, então? senhor. Então tá bom, vamos fazer exercício, então? Tudo de boa, professor. Então tá ótimo, vamos fazer exercício. Ô, Thiago, falar nada para vocês, com esses comentários sobre a minha pessoa. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu selecionar aqui um bom pra gente fazer, apesar que todos são bons, né? Mas eu queria fazer uns interessantes com vocês. Aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Esse mesmo. Eu queria fazer esse exercício com vocês, tá? A gente sabe o seguinte. Peraí. Detalhes técnicos foi exercício 4. Tudo bem? Tranquilo? O que acontece? A força normal é uma força de contato. Então, quanto menos contato eu tenho com a superfície, é que a gente sempre fala, normal é igual a força-peso, peso é igual a normal. Beleza. Tem algumas situações em que elas não são iguais. Só que eu sei o seguinte, tá? Eu sei o seguinte, que quanto mais eu apertar uma superfície, maior é a força normal. Se eu pegar minha garrafinha aqui e não desencostar, mas eu aplicar uma força meio que para cima, aqui, bem levinha, eu tô meio que descolando ela da superfície. Tem menos contato, tem menos força normal. Mas por que você está falando isso daqui? Porque nós vamos fazer esse exercício agora. E ele fala o seguinte pra gente. 4. A apostila de vocês, number 2. Beleza? Admitindo que o objeto esteja em equilíbrio, opa! Falou tudo, equilíbrio. Se ele falou que está em equilíbrio, a força resultante, ou a resultante das forças, são iguais a 0. Nesse caso, como ela está parada, né? Ele não falou que está parada, né? Mas se ela tivesse parada, ela estava em equilíbrio estático. Determine o valor da força normal em cada um dos casos. Pessoal, se ela está em equilíbrio, a quantidade de forças para baixo tem que ser igual à quantidade de forças para cima. Quanto que vale a força-peso? 100 newtons. Está em contato com a superfície, tem uma força para cima, que no caso é minha força normal. Quanto que vale a minha força normal nesse caso? Ué, Renan, nesse caso, só tem a peso para baixo para compensar, para ela ficar em equilíbrio. Essa força normal tem que valer quanto? 100, letra bonita, né? 100 newtons. Tranquilo? Facinho? Ah, Renan, isso aí é muito fácil. Passa uma mais difícil. Aí, beleza. Aí vem o exercício B. Ele tá meio que apertando. Além da força-peso, o peso do bloquinho, que é 100 newtons, tem uma força ainda de 20 empurrando ele para baixo, meio que puxando ele para baixo. Tem mais contato. Se tem mais contato, se tá apertando mais ali, vai ter maior força normal. Quanto que dá as forças para baixo? Para baixo. 20 mais 100, a força para baixo resultante vai ser 120 newtons. Tranquilo? Ó o bloquinho aqui. Aí vamos pensar o seguinte, para isso estar em equilíbrio, como tem mais contato, o valor da força normal é maior, tem mais contato. Se é 120 para baixo, contando com essa força que eu estou com o dedão lá empurrando esse bloquinho para baixo, tem mais contato,
Quanto que vai valer minha força normal agora? Minha força normal vai valer 100 mais 20, 120 para baixo. Então, minha força normal nesse caso vai valer 120 newtons e ele vai ficar em equilíbrio, mas ela é maior por quê? Ela é maior porque eu tenho mais contato com a superfície. Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Pessoal, sim ou não? 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 Então tá bom. Eu acho que vocês entenderam, né? Agora, Renan, o que que ele fez no item C? Tá bom? Ele falou assim para vocês. Ó, continua tendo a força de 100 newtons para baixo. Beleza? Opa, peraí. 100 newtons para baixo. Porém, entretanto, todavia, ele está aplicando uma força aqui, Renan, ó, de 20 newtons para cima. Ele fez igual você. Ele pegou e meio que puxou bem pouquinho a garrafinha para cima. Meio que descolou. Se está meio que descolando a superfície, tem menos contato, o que, que acontece com a minha força normal? A força normal vai diminuir. Então, nesse caso, para ficar em equilíbrio, opa, nossa, aqui, ó, continua tendo a força normal, tá? Mas agora a força normal não vai valer mais 100, não vai valer 120. Tem um 20 compensando aqui. Se é 100 para baixo, tem que dar quanto para cima? 100 também. Então, nesse caso, quanto que vale a força normal? 80 newtons, tá? Então, minha força N, nossa, que letra maravilhosa, Renan. O meu, deu para entender, né, pessoal? Que o meu N igual aqui é 80 newtons, tá? Então, por isso que, dependendo, você não pode afirmar, ó, a força normal é igual a força peso, quando tem mais de uma força. Tudo bem? Tranquilo? Vamos fazer mais um exercício para finalizar ali? Sim? Vamos lá, então, ó. Alguma dúvida, pessoal, nesse exercício? Não? De boa? Super fácil, mega fácil. Nossa, demais da conta, Renan. Ó, vamos fazer um negócio. Deixa eu ir para o último exercício. Esse exercício aqui, eu vou resolver ele bem rapidinho para vocês, tá? Que é importantinho para depois vocês fazerem os demais. Que aí dos outros são mais tranquilos. Mas se tiver alguma dúvida, depois você pode perguntar. Olha o que ele fala aqui, ó. É o exercício 16 da apostila de vocês. Suponha que um bloco de massa M igual a 2 kg, inicialmente em repouso sobre um plano horizontal sem atrito, uma força F de 16 N é aplicada sobre o bloco, conforme mostra a figura. Qual é a intensidade da reação normal do plano de apoio e a aceleração do bloco, respectivamente, sabendo que seno de 60, 0,85, cosseno de 60, 0,50 e o G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Ah, Renan, passou mais difícil, essa é muito fácil. Mas por quê? De imediato ele fala assim, ele deu a massa, com a massa eu encontro a força-peso, se eu encontro a força-peso, eu encontro a força normal, já era, vou para o próximo. Espera aí. Pessoal, além da força normal aqui, que está para cima, e além da força-peso, eu tenho essa força F, que vale 16 newton. Só que essa força F está formando um ângulo de 60 graus. Então, eu tenho que decompor ela no F no eixo X e o F no eixo Y. Aí vai ter aquela situação em que está meio puxando ele um pouquinho para cima, está meio que descolando. Então, vamos lá, ó. Como que eu encontro o peso do bloco? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, peso é igual a 2 vezes 10. O peso vale 20 newtons. Eu já encontrei a força-peso. Então, ela vale quanto? 20 newtons para baixo. Eu não sei o valor da força normal ainda. Só que eu sei que o F na direção X é F cosseno θ. Lembra o seguinte, tem o F aqui, deitadinho está com sono, de pezinho sem sono. Então, meu Fx é o quê? F cosseno θ. Esse valorzinho, essa força aqui, ó. Então, Fx é o valor do F, que vale 16, cosseno do ângulo, cosseno de 60, 0,5. 16 vezes 0,5, 8 newtons. Então, essa força aqui, ó, na horizontal para a direita, vale 8 newtons. Só que meu Fy, que é o sem sono, tá de pezinho, é 16 vezes o seno do ângulo, 160 graus, que é 0,85. 16 vezes 0,85 vai dar 13,6 newton. Então quer dizer que essa força em Y vale 13,6 newton. Perfeito. A força do F na direção X, 8 newtons. Muito bem. A força peso, 20 newtons. Muito bem. Lembra
ele não está nem subindo e nem descendo. Ele está se movimentando na horizontal. Então, essas forças de cima, na vertical, são iguais a essa força de baixo na vertical também. Tem 13,6 para cima, 20 para baixo. Quanto que falta para dar os 20 aqui para se cancelarem todas essas aqui? Ué, 6,4. Igual nós fizemos no exercício anterior. Então, quanto que vale a força normal? 6,4 newton. Tem menos contato, vai ter menos força normal. Ah, mas ele não pediu só isso. Ele pediu aceleração também, Renan. Como que eu encontro a aceleração? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Segunda lei de Newton. Quanto que vale a força resultante? Só sobrou 8. 13,6 com 6,4 dá 20. 20 para cima com 20 para baixo, foi embora. Já era. Abraço. Só sobrou o F na direção X, que está movimentando esse bloquinho para a direita, com uma intensidade de 8 newtons. 8 é igual a massa, que vale 2, vezes o A que eu quero encontrar. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. 8 dividido por 2, 4 metros por segundo. Então, nós temos o valor da força normal, que é 6,4. Temos o valor da aceleração, que é 4. Assinala a alternativa A e abraço. Já acertou um exercício. Beleza? Tranquilo? Abraço, pessoal. Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Próxima aula a gente vai fazer mais exercícios, tá? Desse conteúdo que é importante. Falar de força normal, força peso, bloquinho. Tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Ficou tranquilo? Então tá bom. Nossa, enroscou. Próxima aula, a gente continua esse conteúdo, apostila 2. Eu peço um negócio para vocês, tá? Nós estamos meio distante e tal, não está no presencial, mas não deixe de fazer exercício, tá? Vocês estão com a apostila 2 ali em mãos, procura ela, faça os exercícios. Qualquer dúvida, nos procure, nós estamos aí para ajudar. Mas não deixe de fazer os exercícios, beleza? Daqui a pouco a gente coloca essa aula também para vocês lá no positivo. Beleza? Pessoal, um abração, uma ótima quarta-feira para vocês. Uma ótima restinho de semana, um bom final de semana e até semana que vem, tá bom? Precisando de qualquer coisa, nós estamos aí. Abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.